A igreja do Senhor Jesus Cristo nasceu há mais de 2000 anos atrás. A igreja do Senhor, ela é indestrutível. Muitos já tentaram destruir a igreja. Muitos imperadores romanos tentaram parar a voz da igreja. Muitos cristãos foram mortos no Coliseu em Roma, jogados para os leões. Muitos cristãos foram decapitados, cerrados ao meio. Muitos cristãos foram queimados em fogueiras. O diabo trabalhou de toda forma para parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja nasce em um momento tão poderoso. A igreja nasce na oração. Os discípulos estavam num cenáculo, 120 pessoas orando, quando de repente veio sobre eles o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Línguas de fogo caíram sobre eles. E a igreja então começa a sua jornada na terra. Na primeira pregação, Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta diante de uma multidão de pessoas curiosas, pessoas que estavam até zombando deles, pessoas que não estavam entendendo o que estava acontecendo. Era 9 horas da manhã, um movimento, um rebuliço. Pedro se levanta e começa a pregar a palavra de Deus. E uma multidão, irmãos, os seus corações começou a se quebrantar. Uma multidão, os seus corações começou a se rasgar na presença de Deus. E as pessoas perguntaram: o que temos que fazer, irmãos, para sermos salvos? Pedro então disse: creia no Senhor Jesus Cristo, se arrependam dos seus pecados e sejam lavados no sangue para a remissão dos pecados de vocês. Diz a palavra de Deus que quase 3.000 pessoas acreditaram, se arrependeram. 3.000 pessoas, irmãos, em uma pregação, foi salva para a glória de Deus. Diga aleluia. Diga: o maior propósito da igreja. Fale alto: o maior propósito da igreja é salvar vidas. A igreja existe nessa terra para ser a porta do céu para aqueles que estão perdidos nos seus pecados. Uma multidão disse: irmãos, o que nós temos que fazer? Ah, queridos, eu tenho orado a Deus para que cada pessoa que entrar aqui nesta igreja sinta em seu coração da mesma forma, essa mesma experiência. Os seus corações sejam compungidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então ali aquela multidão de pessoas se converte, logo é batizado, logo aquela multidão se batiza. Ei, irmãos, escute aqui, você que ainda não foi batizado nas águas, o que está faltando? Por que está demorando? Por que ainda não vai batizar? Essa multidão se converteu e no mesmo dia foi batizado. O batismo é a demonstração da sua fé. Quando eu ouço uma pessoa falar assim: pastor, eu não estou pronto para batizar, então tem alguma coisa errada. Essas pessoas se converteram e a Bíblia diz que foram batizadas. Foram batizadas. E ali começa a igreja, que nós chamamos teologicamente de igreja primitiva. Essa igreja começa, irmãos,
algo tremendo se desenrola no meio desta igreja. Algo poderoso acontece no dia a dia desta igreja. Diz a Bíblia, eu li para você, essa igreja tinha tudo em comum. Essa igreja orava, essa igreja ofertava. Diz a Bíblia que muitos vendiam suas propriedades. Ah, irmãos, isso aqui é avivamento. Quando você vê alguém pegando uma propriedade, vendendo, e a Bíblia diz, traziam e colocavam no altar aos pés dos apóstolos, isso é uma demonstração de um coração generoso que foi realmente convertido ao poder de Deus. Essa igreja do Senhor tem na terra seus mais de 2000 anos, e nós estamos aqui hoje como frutos dessa igreja que nasceu em Atos dos Apóstolos. Mas aí, toda vez que eu olho para esta igreja, eu já orei muito a Deus, e eu oro e continuarei orando, dizendo: Deus, eu quero pastorear uma igreja nesse mesmo nível. E eu sei que Deus pode fazer de nós, irmãos, uma igreja nos padrões desta igreja de Atos 2. Mas toda vez que eu leio esse texto, 3 coisas eu aprendo aqui, 3 coisas eu sou aqui despertado nessa história de Atos. E eu quero falar para você, baseado nesse texto, sobre uma igreja apaixonada. Ela cresce em 3 direções. Uma igreja apaixonada, ela cresce em 3 níveis. Não é só nenhum, em 3. E olhando para cá, para a igreja primitiva, eu vejo esta igreja apaixonada, que nós também, em nome de Jesus Cristo, já somos pela fé para a glória de Deus. Diga amém. Diga eu, nós somos uma igreja apaixonada. Então vamos lá. Uma igreja apaixonada, ela cresce primeiro para cima. Diga comigo, uma igreja apaixonada cresce para cima. Pastor, como é que é isso? Como é que uma igreja cresce para cima? Quando eu digo que uma igreja apaixonada, ela cresce para cima, eu estou dizendo que é uma igreja que cresce em intimidade com Deus. Uma igreja que cresce na busca da presença do Senhor. Uma igreja que se dedica à oração. O texto diz aqui, no versículo de número 42 em diante, que eles oravam no templo e nas casas. Uma igreja apaixonada, ela cresce para cima, ela cresce para Deus. O primeiro nível de crescimento de uma igreja, irmãos, é na intimidade com Deus. Os próximos 2 níveis de crescimento só vão dar certo se a igreja cumprir o primeiro: crescer para Deus, crescer para cima. Escute o que eu vou dizer para você aqui. A igreja, ela não é um clube social. A igreja não é simplesmente uma instituição social. A igreja não é uma ONG. A igreja não é uma empresa. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem um nome, sim, como instituição. A igreja do Senhor Jesus Cristo aqui, nós temos um CNPJ, sim, mas isso aí é só para representar perante as leis desse país e perante a sociedade, para saber o endereço, a localidade da igreja. Mas nós não somos aquela placa bem ali não, irmãos.
Eu posso até quebrar ela, jogar lá fora e não vai fazer diferença nenhuma. Porque nós não somos aquele nome. A igreja aqui, ela não trabalha simplesmente com o social, não. Nós somos uma igreja que ajuda as pessoas, que ajuda os necessitados. Irmãos, isso aí é o básico dos básicos de uma igreja. Mas nós não somos isso, simplesmente. Tem pessoas que dizem assim: eu vou na igreja domingo, porque é o meu ponto de divertimento do domingo, na minha cidade. Porque não tem isso, não tem aquilo, eu vou para a igreja para me preencher a minha noite do domingo, de qualquer outro culto. Muitas pessoas pensam assim: não, a igreja é o lugar de encontrar a mulher para casar, o homem para a gente casar. Tem umas irmãs aqui que me pedem sempre: pastor, ora a Deus, pastor, para Deus mandar uns homens para essa igreja. Estou orando, irmãos, estou orando. Deus vai mandar esses homens solteiros, trabalhador, homem mesmo, para você casar, amém. Mas a igreja não é simplesmente isso, o lugar de encontrar a minha ungida, o meu ungido. Isso aí, irmãos, é consequência de estar nesse ambiente abençoado. É consequência. Se você está num lugar como esse, irmãos, é consequência você encontrar a tua mulher, o teu marido. Sim, mas a igreja não é isso ainda. Sabe o que é a igreja? A Bíblia diz assim: a igreja é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é a única instituição da face da terra que as ferramentas de trabalho dela, que as armas que ela usa, não são naturais, são espirituais. E a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir sofismas e argumentos e toda obra de Satanás. A igreja do Senhor Jesus Cristo não trabalha com o natural, irmãos. O que nós estamos fazendo aqui até parece que só é natural. Mas dentro desse ambiente aqui, tem anjos agora. Você não está vendo, mas tem anjos aqui agora. Neste lugar aqui está fluindo uma presença de Deus, um poder de Deus. Você chega aqui triste e você nem percebe, de repente teu coração se enche de uma alegria. Você acha que isso foi normal? Foi natural? Foi o poder de Deus manifestado neste lugar. Você chega num ambiente desse enfermo, desenganado muitas das vezes com aquela enfermidade, e de repente o toque de Deus chega na tua vida, a doença desaparece, o mal sai da tua vida. Isso é normal, irmãos? Não. Tem que ter algo poderoso que os nossos olhos naturais não estão vendo. Por isso que nós não podemos olhar para a igreja como simplesmente o lugar onde eu vou passar a minha noite de final de semana. Nós temos que aprender a olhar para a igreja como essa instituição que carrega sobre ela o poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que se abrir ao Evangelho. Nós somos uma instituição para o mundo lá fora, mas nós aqui, perante Deus, nós somos um organismo vivo, poderoso. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Da próxima vez que alguém perguntar assim: a tua igreja é só uma placa, você vai dizer: não, aquela placa não serve de nada.
Nós somos uma igreja operante no poder de Deus, que é onde nós entrarmos, os demônios têm que sair, as enfermidades têm que cair por terra, o homem que está com o coração duro se quebrantar, porque nós carregamos sobre nós o nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda Jesus. A única instituição que carrega o nome do Senhor Jesus Cristo é a igreja. A única. Quando eu estou falando em igreja, eu não estou falando nessas paredes. Estou falando nós aqui, pessoas. Nós como igreja, organismo vivo, nós oramos em nome de Jesus Cristo e os milagres acontecem. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e o mal sai. Porque nós temos um nome sobre nós que Jesus deu. O nome sobre todo nome. O nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Nós não trabalhamos, irmãos, com o natural. Nós trabalhamos com o espiritual. E mexer com o espiritual não é para qualquer um. E não é de qualquer jeito. Tem pessoas que querem mexer com as coisas espirituais e eles querem fazer isso sem reverência, sem temor a Deus, sem arrependimento no coração. Olha como é que diz a Bíblia aqui sobre esta igreja. Diz que aqui no versículo de número, cadê meu pai? Versículo, em cada alma havia temor. Agora que some os versículos da Bíblia, a gente não acha mais. Versículo 43. Em cada alma havia temor. E muitos sinais, olha só o que a Bíblia diz. E muitas maravilhas e sinais se faziam. Ei, irmãos, nós estamos mexendo com coisas espirituais. Tem que ter temor a Deus. Uma igreja apaixonada cresce para cima, cresce no temor a Deus, cresce na oração, cresce na santidade. Nós não podemos andar na casa de Deus, irmãos, sem entendermos o significado do que estamos fazendo. A Bíblia diz que nós temos que andar diante de Deus com temor. Com temor e reverência. A Bíblia diz assim: quando chegar diante do Senhor, tenha cuidado até com o que você vai falar. Davi diz assim: Deus, coloca na minha boca um freio diante de ti. Tanto temor, irmão, quando você está diante de uma pessoa que você tem reverência e temor para com ela, você não fala qualquer bobagem. Você não fala qualquer coisa, você mede as palavras, porque você tem aquele temor pelaquela pessoa. O temor não é medo, temor é reverência, é respeito. Temor é um ato de reconhecimento do valor daquela pessoa para com você. Quando eu tenho o temor de Deus na minha vida, eu estou reconhecendo a soberania de Deus sobre a minha vida, eu estou reconhecendo a grandeza de Deus, eu estou reconhecendo a majestade de Deus, eu estou reconhecendo que eu não sou nada sem Ele. Isso é o temor. Uma igreja apaixonada cresce para cima, irmãos. Desenvolve uma vida de oração. Crescer para Deus, irmãos, é a coisa mais fácil de você fazer. Tem pessoas que pensam assim: pastor, parece que eu nunca vou conseguir assim desenvolver a minha vida com Deus. Irmãos, o maior interessado em se revelar para você é o próprio Deus. Deus é o maior interessado em que você o conheça. A gente pensa assim: não, será que Deus quer que eu fale com Ele? Irmãos, Deus está te chamando todo dia: filho meu, filha minha, vem para a minha presença, eu vou te ensinar o caminho, eu vou te direcionar nessa situação, eu vou te mostrar o que você deve fazer.
eu vou abrir as portas, é só você me buscar, é só você me obedecer, é só você estar comigo. Irmãos, por que nós temos tanta dificuldade de nos colocar na presença de Deus em oração? Nós temos que entender que crescer para cima é Deus nos chamando. Deus está te chamando para crescer na presença dEle. Deus está chamando os jovens desta igreja para crescer, irmãos. Os jovens precisam entender isso e desenvolver uma vida com Deus. Deixa um pouquinho as redes sociais, deixa um pouquinho esse jogo, deixa um pouquinho essas brincadeiras, vai para a oração, entra no teu quarto, busque a Deus. Deus está chamando as mulheres, irmãos. Tem muita mulher como Marta, correndo com os afazeres. E aí Jesus diz, minha filha, vem para cá, faça como Maria. Não, Jesus, tem muita coisa para fazer, irmãos. Deus chama você, mulher, para orar, para buscar a Deus. Pastor, o marido não muda. Cadê, irmãos, a nossa vida com Deus para quebrar essas amarras que está sobre o marido? Pastor, o filho está assim. Cadê nosso clamor a Deus para libertar esse filho? Crescer para cima é o nosso primeiro chamado como uma igreja apaixonada. Crescer na presença de Deus, irmãos. Tem pessoas que dizem assim, pastor, parece que Deus só escolheu algumas pessoas para Ele se revelar. Parece que Deus só escolheu alguns irmãos para Ele estar usando. Deus quer usar a sua igreja toda, irmãos. Deus quer usar você com todas as tuas limitações, que você possa pensar que você é o menor, é isso e aquilo. Pois mesmo assim, Deus quer te usar com os teus defeitos, com as tuas qualidades, com qualquer coisa. É só você se entregar, é só você dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me para a glória do teu nome. Uma igreja que cresce para cima, uma igreja que cresce na intimidade, na vida de oração, na leitura bíblica. Irmãos, ler a Bíblia é uma honra para nós. Ler a Bíblia é um privilégio poderoso. Ler a Bíblia, que maravilhoso essa experiência de você ler esse livro. É o livro mais antigo do mundo. É o livro mais lido do mundo. É o livro mais atual do mundo. Esse livro aqui fala do que ainda vai acontecer. Ele fala do que já aconteceu, ele fala do que está acontecendo, e ele fala do que ainda irá acontecer no mundo. Alguém já disse assim: se você quer saber a notícia de ontem, abra o jornal. Agora, se você quer saber da notícia de amanhã, abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Isso é crescer para cima, crescer para Deus. Leia a sua Bíblia. Sabe, quando você vai começar a ler, realmente parece que você não entende muita coisa, mas você continua lendo assim mesmo. E de repente tudo vai fazer sentido quando você começar a ter a compreensão da palavra na tua vida. Aleluia! Diga comigo agora, em segundo lugar, uma igreja apaixonada cresce para dentro. Diga, primeiro, cresce para onde? Para cima. Segundo, cresce para onde? Para dentro. O que significa isso? Crescer para dentro. Fala da comunhão no meio da igreja. Fala desse amor no meio da igreja. Vamos ler o texto, por favor. Volte lá para Atos. Versículo de número 44. Todos os que criam estavam o quê? Separados. Cada um na sua. É assim?
todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Diga, tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. No versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Diga, tinham tudo em comum. Diga, estavam juntos, repartiam o pão. Crescer para dentro fala de comunhão no meio da igreja. Crescer para dentro fala da gente estar juntos, ter tudo em comum. Fala de termos uma comunhão poderosa. Irmãos, escute isso. No meio da igreja não pode haver fofoca. No meio de uma igreja apaixonada não pode haver desunião, intrigas. No meio de uma igreja apaixonada não pode haver esses tipos de coisas, porque a Bíblia diz que Deus abomina o que semeia confusão, intriga entre os irmãos. Eu sei, é bem verdade, que nem toda pessoa dentro da igreja você vai ter o mesmo nível de amizade. Sim, é claro. Eu sei que você não vai ser amigo de todos no mesmo nível. Mas não pode, irmãos, não pode a gente ter inimigo dentro da igreja. Se o teu inimigo vir aqui para a igreja, você vai ter que ir onde ele, pedir perdão ou perdoar ele, dizer: meu amigo, a partir de hoje, você agora é meu irmão em Cristo Jesus. O que aconteceu está riscado da nossa história. A partir de hoje eu posso olhar na tua cara, você olhar na minha cara, eu te cumprimentar e você me cumprimentar, e está tudo bem, porque nós vamos para o céu. Como é que você vai chegar no céu com alguém que você está com uma rixa dentro da igreja? Como é que vai ser no céu, irmão? Nós chegando lá, aí Deus vai chamar: vem os irmãos aí da igreja lá, da Ibanjebe. Como é que nós vamos entrar nesse negócio? Como é que vamos morar no céu, que vai ser eternamente? Não vai dar certo, irmãos. Então vamos resolver os pepinos logo aqui na terra. Vamos acabar esse negócio. Brigar com o irmão, todo mundo briga, irmãos. Não pode ficar mal. Se desentender com o irmão, a gente se desentende. Você não pode ficar mal. A gente é uma igreja de pessoas. E pessoas têm todos os seus temperamentos, personalidades, momentos. E aí tem hora que você desentende, que você fica chateado e etc. Mas você diz assim: foi só para aquele momento. Amanhã já está tudo bem. Por que é tão bom ser criança? Porque a criança, elas brigam umas com as outras, chora, vai lá da mamãe: ele me bateu, ela me bateu. Aí as mães besta véia fica inimiga uma da outra, né? E os filhos daqui a pouco estão tudo já de novo se beijando, se brincando. Diz que um dia tinha uma irmã na igreja orando: aleluia, glória a Deus. E os filhos virando bicho aí no meio do mundo, correndo, brincando com outras crianças. E a irmã aqui na oração, louvando a Deus, buscando a Deus, chorando, se quebrantando. Daqui a pouco, lá vem alguém assim e puxa na roupa da irmã e diz: irmã, o menino lá acabou de bater no teu filho. Ela virou e falou assim: quem é esse diabo? Rapaz, a irmã estava na unção agorinha. Aí a gente fica inimigo um dos outros, e as crianças estão tudo de novo amigas. O que Jesus falou sobre isso?
Jesus falou assim: ei, se você quer herdar o céu, Jesus disse: o reino de Deus, para você entrar nele, tem que ser como? Criança. Jesus não está falando para a gente ser abestado, ser isso e aquilo. Está falando da natureza, da inocência, da pureza. A criança tem a pureza, tem a inocência. É esse o sentido de ser criança. A comunhão, irmãos, no nosso meio é algo poderoso. O que a Bíblia diz no Salmo 133? Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce pelas vestes, as vestes de Arão. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Um dia Pedro falou assim: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? Até 7 vezes? Jesus falou assim: não, meu filho, eu te digo, até 70 vezes 7. No dia. Pastor, já estou por aqui de perdoar o irmão. Você vai ter que ficar por aqui agora, perdoando o irmão. A comunhão, irmãos, é um esforço nosso. Escute o que eu vou dizer para você aqui. Deus não é responsável pela nossa comunhão. Repita isso: Deus não é responsável pela nossa comunhão. Agora eu digo uma coisa para você: Deus é responsável por abençoar a nossa comunhão. Ou seja, a comunhão é parte nossa, é obrigação nossa gerar ela, construir ela, torná-la forte em nosso meio. É parte da igreja a comunhão. Uma vez que a igreja construir uma comunhão com esforço, porque vai exigir da gente esforço, porque tem irmão assim, tem irmão assado, tem irmão cheio de ponta, tem irmão cheio de espinho, tem irmão que é manso, tem irmão que é brabo, tem irmão que é isso, tem irmão que é aquilo. Você vai ter que ter muito esforço para manter a comunhão. A Bíblia diz assim: o que depender de vós, tende paz com todos. O que depender de vós, o que depender de mim, eu vou ter paz com qualquer um de vocês aqui, até no dia que eu tiver vontade de... O que depender de mim, o que depender de você, irmão, tenha comunhão, tenha paz com todos. É tão bom ter paz com todo mundo, sem andar assim de peito aberto. Estou nem aí, estou com paz. Todo mundo. Eu não estou dizendo, irmãos, como eu já falei, que não acontece momentos dentro da igreja, isso e aquilo. Acontece em qualquer igreja. Um dia, um irmão falou assim: pastor, eu vou procurar outra igreja, porque aqui na igreja tem muita coisa errada. Eu disse: irmão, quando tu encontrar esta igreja boa aí, que não tem essas coisas que tem por aqui, me chama também que eu vou. Eu também vou para essa igreja assim, irmão. E se um dia ele encontrar essa igreja, irmão, aqui na terra, pois então ele vai ter sido o homem mais abençoado da face da terra. Porque eu digo uma coisa para você: não existe essa igreja que não tenha momentos em que um irmão desentende com o outro, em que o irmão... Qualquer igreja que você for, tem gente que gosta do pastor, tem gente que não gosta do pastor. Graças a Deus que aqui a maioria gosta de mim. Só assim um 0,00000 que não gosta. Mas irmãos, a comunhão
é nós que nos esforçamos para manter ela. Deus não vai vir aqui, vai dizer assim: irmão Robson, você não está se dando bem com o irmão Tiago. Estou vendo vocês aí, já faz tempo, viu? Você não se fala, está aí zangado um com o outro. Então eu vim aqui, meu filho, porque eu quero acertar vocês dois. Vem cá, Tiago, vem cá, Robson. Aí Deus vai lá e, olha aí, se perdoe. Aí vocês, Tiago, Robson, eu te perdoo. Aí Deus, amém, agora eu vou voltar para o céu agora. Você acha que Deus vai fazer isso, irmão? Não é papel de Deus, não. Não é papel de Deus, irmãos, a comunhão no meio da igreja. É papel nosso, como povo de Deus, ter comunhão e por esforço manter essa comunhão. Todo dia a igreja apaixonada cresce para dentro, irmãos. Não tem coisa melhor do que ver vocês. Não tem coisa melhor do que estar na mesma comunhão com vocês. Não tem nada melhor neste mundo do que estar em um lugar onde você está com outro irmão da fé, unido no mesmo propósito de glorificar a Deus. Imagina, irmãos, o nível de poder que se manifesta no nosso meio. Jesus falou assim: se tiver dois, a energia dos dois já é poderosa, a comunhão, a concordância deles já é tremenda, e eu já vou estar no meio deles. Imagina 100, 200, 1000, 10.000 pessoas na mesma intensidade, no mesmo coração, na mesma vontade, glorificar a Deus e amar o meu irmão, com os defeitos e qualidades que ele tem, com os jeitos que ele tem, porque vamos para o céu juntos. A igreja apaixonada cresce para dentro, comunhão. E por último, uma igreja apaixonada cresce para fora. Diga fora. Diga, cresce para cima, cresce para dentro e cresce para fora. Olha o que a Bíblia diz ainda aqui no texto que nós iniciamos. No versículo de número 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Diga, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Diga aleluia. Uma igreja apaixonada que cresce para fora é no sentido da igreja que vai conquistar mais pessoas, que vai buscar aqueles que estão na cidade, nas drogas, na prostituição, nos vícios, na criminalidade, no adultério, nos pecados que há por aí afora, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão pensando em tirar a própria vida, pessoas que estão cheias de tristeza, de angústia. Nós aqui como igreja apaixonada temos que crescer para fora, indo buscar estas pessoas para trazê-las para a casa de Deus. A igreja precisa cair na graça do povo, irmãos. Eu sempre digo aqui na igreja para os irmãos que muita gente tem resistência para com a igreja. Muita gente na cidade tem bloqueio para com a igreja. Por quê? Por tantas coisas que já aconteceu em meio de igreja. Por muitas das vezes a pessoa vir na igreja e alguém obrigar ele a ir entregar a vida para Jesus. Por muitas das vezes alguém e maus testemunhos e etc, etc. Algumas pessoas, quando alguém diz assim: ei, vamos lá na minha igreja, a pessoa diz: eita rapaz, a igreja, vem logo aquele bloqueio na pessoa, a pessoa se fecha. Igreja é muito chato, o povo exige isso, exige aquilo, as pessoas são assadas, são isso. Eu tenho ensinado sempre aqui na igreja
que uma pessoa pode até não voltar mais aqui na igreja, mas não vai ser por causa, irmãos, de uma falta de interesse meu para ela ficar nesta igreja. O que eu puder fazer para uma pessoa permanecer na igreja, eu vou fazer, porque eu entendo que são vidas que têm que ser salvas, resgatadas da perdição eterna. A igreja apaixonada cresce para fora, irmãos, é lá fora que está o nosso campo de trabalho missionário para alcançar vidas. Uma igreja que se esconde em quatro paredes, ela não causa impacto, ela não realiza coisas significativas na sociedade dela, na comunidade dela. A igreja que cresceu para cima tem poder de Deus, tem unção de Deus sobre ela. A igreja que cresceu para dentro está unida, está no mesmo propósito, que é a mesma coisa. Então essa igreja precisa sair pelas ruas da cidade, precisa anunciar o evangelho na escola, no trabalho, por onde você passar. Você tem que ser boca de Deus para liberar uma palavra de vida sobre alguém. Quantas vezes pessoas chegam para nós e sem querer elas começam a entregar a vida delas, as lutas delas. Quantas vezes alguém chega para você e de repente começa a falar: rapaz, minha vida está fracasso, meu casamento está por um fio, eu estou enfermo e tenho lutado com essa enfermidade. A pessoa começa a abrir o coração para o crente. Aí sabe o que alguns falam? Faz. Rapaz, é assim mesmo. É assim mesmo. Irmãos, se Deus colocou essa pessoa para abrir o coração para você, é para você nessa hora dizer assim: Deus, não vai adiantar eu bater nas costas dessa pessoa, dar um tapinha nas costas dela. Não vai adiantar eu dar uma ajuda para ela de dinheiro. Não vai adiantar simplesmente só isso, Deus. É bom, e tal. Mas Deus, eu tenho algo muito maior que eu posso fazer por essa pessoa. Lembra de Pedro? Chegando no templo e entrando pela porta chamada Formosa, tinha um homem pedindo esmolas. Ele disse: ei moço, me dá uma esmola aí, pelo amor de Deus. Pedro olhou para ele, disse para ele: estenda a mão. O homem estendeu a mão pensando que ia receber uma esmola, uma ajuda para o problema dele, para a luta dele, para poder suprir um momento de fome, de qualquer que seja, da vida dele. Estendeu a mão para Pedro, esperando receber uma esmola. Pedro olhou para ele e disse assim: ei, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que de um salto o homem se colocou de pé e começou a correr e começou a andar. Entrou no templo e todo mundo ficou alvoroçado, porque conheciam aquele homem. Quantas vezes Deus coloca alguém para você, aí você fica: eu vou dar uma esmola. A esmola só vai servir para aquele dia, talvez para o dia seguinte. Você pode dar a esmola sim, mas você diz assim: irmão, eu tenho algo muito maior que eu posso te dar. Eu tenho algo muito maior, eu tenho uma experiência, eu tenho um poder, uma presença na minha vida, que eu posso compartilhar com você, e eu quero orar por ti agora. Posso orar? A pessoa vai dizer: claro, pode. E aí você coloca a mão e diz: Deus, eu sou teu servo aqui,
O Senhor colocou essa pessoa para abrir o coração para mim, e ela não vai sair daqui a mesma, ela não vai voltar para casa com essa mesma angústia, ela não vai voltar para casa com essa mesma dúvida, com esse medo, com esse temor, porque agora o fim chega sobre essa situação na vida dela, porque o teu poder está entrando em ação, quebrando as cadeias, rompendo os grilhões, libertando esta vida. E eu declaro que o Senhor opera sobre ela. Irmãos, eu tenho certeza que essa pessoa irá voltar, e daqui a alguns minutos ela vai sentir uma paz dentro dela, uma alegria inexplicável. Foi a presença de Deus que fluiu através de você. Pastor, mas eu não sei orar. Irmão, coloque a mão e diz assim: olha, em nome de Jesus, eu te abençoo pela fé que eu creio no Deus que eu sirvo, para te libertar. Vá em paz. E glória a Deus. Nós podemos, irmãos, ser uma agência de salvação de vidas. A igreja do Senhor, ela tem que crescer para a glória de Deus. Uma igreja que não cresce, uma igreja que não chega a pessoas novas, tem alguma coisa errada. O que dá vida para a igreja são vidas novas chegando na igreja. As igrejas mais problemáticas que eu já vi, que eu já acompanhei, as igrejas mais complicadas de pastores que já falaram, que já abriram o coração da luta que estão passando, são igrejas que as pessoas não têm ido buscar novas vidas para a casa de Deus. São pessoas que estão ali há anos e são as mesmas pessoas, as mesmas caras, ano após ano. Não tem gente nova. Vai ter confusão, irmãos. Porque quando a gente tem pessoas novas na igreja para a gente cuidar, a gente até esquece de qualquer problema. Que tem uma missão de cuidar de vidas e abençoar pessoas em nome de Jesus. Uma igreja que cresce para cima, uma igreja que cresce para dentro e uma igreja que cresce para fora. Esta é uma igreja apaixonada que vai fazer a diferença em qualquer lugar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos